O espaço onde olhamos pelos mais pequenos génios com chupeta, com a doutora Clementina Almeida, que já aqui está. Olá, viva, doutora, como está? Tudo bem? Estão dispostas? Sim? Ainda bem. Estamos a combinar. Que engraçado. Viemos para dar as boas-vindas à primeira manhã de primavera. Olha, e é assim que a primavera nos recebe. Percebeu? Muito bom. É isto, é isto. Ora bom, vamos continuar a falar então do sono ou da falta dele nos mais pequeninos, e ficou uma questão em aberto da semana passada, que era tentar dar algumas dicas importantes para adormecer o bebê, não é? Foi isso que ficou aqui em aberto. Por isso é que nós chegámos hoje cá de manhã, desculpa Ricardo, isto estava uma corrente de ar, aqui assim, está uma corrente de ar aqui dentro, era essa a opção que ficou. Estava em aberto, sim. Era. Enfim, peço desculpa. Eu ando a pedir desculpa muitas vezes. Por ti, por ti. Quem pede desculpa muitas vezes, algum fundozinho de culpa tem. Não, eu tenho culpa, quer dizer, não sou eu que tenho. É lá em cima, colocaram tem um microfone. Ora bom, vamos lá então falar dessas questões importantes, sim, algumas dicas para que possamos adormecer ou manter o sono do bebê, não é? Sim, então, uma das dicas, se calhar, mais importante é a rotina. Ou seja, manter uma rotina, manter a consistência da rotina. Independentemente de os papás quererem primeiro dar banho ao bebê, que pode ser uma coisa calmante e que pode ajudar o sono, querer dar de mamar, querer alimentar, o que seja, deve ser consistente. Ou seja, hoje experimentamos uma coisa, amanhã vamos e trocamos ao contrário e voltamos a experimentar outra, não tem resultados positivos. E muito mais do que o método em si para adormecer, a consistência do método é que tem efeitos positivos. Essa rotina é que... A rotina, ou seja, o bebê conseguir... Mas dentro dessa rotina, dentro dessa rotina existe algum método ou não? Existem vários que vão funcionando de acordo com os bebês. Para que comece por esse método e depois tenha que continuar, não é? Essa é a ideia. Uma das coisas importantes é, por exemplo, permitir que o bebê tome uma banhoca antes do adormecer, para porque relaxar. isso vai relaxar. A seguir ao banho, uma massagem é sempre indicado, porque vai relaxar também os músculos do bebê. O bebê vai se sentir confortável para adormecer, para se deixar nos braços do Morfeu e conseguir adormecer. Depois, há outras questões importantes. A alimentação do bebê tem que ser tida em conta. Há alimentos que são indutores do sono, há alimentos que são excitantes. Tudo aquilo que tiver uma coisa que é o triptofano, que é um indutor da serotonina e da melatonina, que é aquilo que nos faz adormecer, são coisas importantes e devem ser privilegiados no final da tarde até à altura em que o bebê vai dormir. Variando o momento, a idade do bebê, nós devemos privilegiar, por exemplo, os leites, o laticínio, as sojas, os hidratos de carbono integrais de preferência, por exemplo, nas sopas. Isto é válido para a alimentação das mamães que estão a amamentar, porque tudo passa através do leitinho e, portanto, o facto de comer, por exemplo, vegetais escuros que têm magnésio faz relaxar a musculatura e o bebê também. Se nós comemos coisas com óleos picantes, coisas mais pesadas, vão fazer com que o bebê não haja os tais indutores do sono, os precursores destas duas substâncias, e portanto vai dificultar o sono do bebê. Então que alimentos à noite podem ser o leite dados? É dos primeiros indutores, mas podemos, por exemplo, se o bebê já é mais crescido e faz um snackzinho, o ideal seria ser, por exemplo, umas bolachas de aveia com umas passas, ou seja, algumas nozes, alguns frutos secos são indutores, outros nem por isso. E, por exemplo, evitar as carnes vermelhas, privilegiar as carnes brancas, não é? Portanto, terem atenção a alguns destes, alguma proteína, mas sem excesso de proteína, para não fazer com que o organismo tenha que trabalhar em demasia a partir daí. E está-me a falhar alguma coisa que ia dizer? Não, mas estamos a falar de alguns dos alimentos. Portanto, há a importância na rotina, há a importância na alimentação. Outros dados importantes? Excesso de exposição a ecrãs. TV,
tablets, tudo por aí. Isso provoca uma excitabilidade neuronal brutal, faz com que os bebés tenham alguma dificuldade depois em desligar aquela Os bebés e os excitação. mais crescidos. às vezes. Exatamente, não é? Ou seja, Sim. nós vemos por nós que se estivermos a ver televisão, depois temos aquela rotina de nos prepararmos, não é? De vestir pijama e tal, isso ajuda-nos a Já depende dos programas. acalmar, exatamente. Mas à partida não vamos logo dormir, não é? Alguns, lá está, são indutores, são precursores da serotonina e da melatonina, mas pronto. Aham. Quando não acontece isso, o ideal E as crianças seria... não querem ver esse tipo de programas? Não, portanto, senão não seria, podemos senão contar seria com mais eles. fácil. Mas não, querem a agitação no ecrã, Exato, ou no desenhos tablet, ou no animados, computador, coisas seja assim. onde for, não é? E portanto nós precisamos de, para além de reduzir o tempo da exposição, naquele 1 hora antes da hora em que eu quero que o bebê esteja a dormir, o ideal é uma atmosfera mais zen, que permita um contacto com os pais, por exemplo, através de uma leitura, de um livrinho, de uma história, de contar o dia, e isso vai fazendo com que a coisa acalme e a parte neuronal também acalme e o bebê possa adormecer. Muito importante também e fundamental, ou seja, muitas das questões do sono resolvem-se com isto, é que nós não podemos esquecer que hoje em dia os bebés passam muito pouco tempo com os pais. E, regra geral, o tempo que passam é no final do dia, mas está-se a fazer o jantar, está-se a dar jantar, está-se a dar banho ao irmão, uma série de coisas em que os bebés acabam por Sim, não há um acompanhamento concreto. e uma coisa de relação. Sim. E então os bebês de noite sabem que o pai e a mãe estão lá. E, portanto, uma das formas de mostrarem o quanto os brinquedos preferidos deles são o pai e a mãe é despertarem e quererem brincar. Por isso, o ideal é nós conseguirmos que os pais consigam estar pelo menos 1 hora por dia, à noite, neste caso, que é normalmente o que acontece, direcionados só para o bebê. Ou seja, a brincar com ele. podem Sem estar estar a pensar no jantar nem na sim. reunião da manhã. Uma hora e meia, se possível. A primeira hora, então, a brincar, sendo que vão descendo vamos. o nível das Claro. brincadeiras, e depois a última meia hora com uma história, com algo desse Por exemplo. género, já em termos de Muito mais relaxamento, calmante, não é? Mas Ok. para que o bebê fique satisfeito em termos de afeto, porque o afeto é como o outro alimento, eles precisam, e se isso não existir, o que acontece é que o bebê vai despertar muitas vezes porque vai querer estar Sim, em porque contacto. sabe que estão ali os pais e, E portanto... quer contacto com eles porque precisa para crescer, não é? Portanto, muitas vezes só isto pode mudar completamente o sono do bebê. Claro. Os pais passarem a estar mais tempo dedicados ao bebê, a fazerem coisas concretas com ele. Muito bem. Noto que fez o favor de nos trazer aqui Os gadgets. os gadgets dos mais pequenos. Há bebés que adormecem agarrados a algo, não é? Isso é favorável ou Sim, não? sim, é uma forma deles fazerem, chama-se o objeto transacional, uma forma de fazerem a transição entre a relação de grande dependência com a mãe ou com o pai e a sua própria independência. E às vezes precisam de um objeto que faça essa transição. Portanto, isso não é nada negativo. problemático. Não, a não ser que aconteça muito mais tarde e que a criança com 5, 7 anos ainda precise disso. Então aí temos que perceber o que é que está por trás dessa necessidade. Mas para os mais pequeninos é uma forma de se adaptarem à sua independência, digamos. Por isso não tem nada de negativo. Muito bem. Outras fórmulas, e vejo Portanto, aqui... temos a naninha, não é? Que é a tal. A naninha. Pronto, pode ser que muitas vezes é Temos substituída pela vídeo, como fralda. quiser, Soutora. Isto é a naninha. Naninha gira. Isto é mesmo para os mais pequenininhos, não é? Sim. Que eles agarram-se aqui. E gostam de mexer nas sim. fitinhas, não é? Sim. Pronto. Ok. Mas muitas vezes tem somente uma fraldinha, não é? Sim. Uma coisa simples. Esta aqui é interessante porque ele está cheio de alfazema e vai ao micro-ondas e, portanto, o alfazema é um indutor de sono e, para além de ser um boneco muito fofinho que ajuda, substitui a naninha, alguns não gostam do pano e gostam de dormir com o bonequinho, ele vai libertando um cheirinho, para além de ser morno, portanto, o ambiente mais quentinho para o bebê adormecer e pode ser deixado com o bebê também, não é? Podemos usar esses truques, entre aspas, podemos usar esses truques na almofada, não é? Sim, na almofada podemos fazê-lo com isto. Isto é uma almofada de indutora de sono, porque tem uma mistura que os pais podem construir em casa. Isto tem uma mistura de ervas como camomila, cheira. Cheira bem. Camomila, pétalas de rosa, alfazema, cidreira, não é? Sim.
uma mistura que Alecrim. São Só, tudo só ervas. a cheirar já estou Já está consumível. estou a conseguir identificar todos os elementos que aqui estão, os ingredientes. Ainda vais ser Um convidado fato para fazer fantástico. um programa em Grasse. A cidade dos perfumes, a aldeia dos perfumes. E pronto, e basta isso. E portanto esse vai ao micro-ondas também e é colocado no travesseiro. Uma das coisas que resulta também muito bem em termos olfativos, naqueles momentos em que os bebês podem despertar, é terem sempre uma peça de roupa junto a eles da mãe, que a mãe usou junto à pele. Portanto não é uma que fica lá a semana toda, é uma Sim. que tenha mesmo usado, porque o que acontece é que quando o bebê começa a despertar, começa a sentir a ausência do cheiro e isso pode fazer com que se angustie e desperte mesmo a perguntar onde é que ela foi, o que é que Sim. aconteceu. Se eu Se tiver naquele ali o momento, cheiro, sim. Uhum. eu se calhar já não fico tão angustiado porque até acho que está lá e a coisa continua em termos de sono. Olha, esta almofada é muito engraçada. Nós podemos fazer isto em casa, não é? Claro, a ideia é, não precisam de comprar, é só juntar as ervinhas, tem as receitas no Facebook Sim. e é só construir e As colocar receitas no todos os... Facebook? Quem que Facebook? Temos no blog do For Babies Ok. também. No blog For Babies estão lá Podemos- as receitas? a receita Isso é das- ótimo, ok. da Para que possam almofada. confeccionar lá em casa então uma almofada com todos os ingredientes necessários que vão ajudar a A um indução. soninho melhor Mais para relaxado. os mais pequeninos, utilizando então alguns ingredientes, como eu dizia há pouco, a camomila, a alfazema, não é? A cidreira, parece-me bem. Portanto, deixa-me colocar aqui. Olha, temos o vídeo, vamos Podemos espreitar ver, este vídeo é muito curioso favor porque de- vamos ver como é que diferentes bebês adormecem de formas muito distintas e aparentemente muito agradáveis. Vamos então perceber como é que eles adormecem. Portanto, este é o choro, que é aquilo que comunica o desconforto do bebê. Ele não sabe propriamente que precisa de dormir, só sabe que alguma coisa não está bem e também não sabe o que é que há de fazer para melhorar isso. E precisa que as mamães vão ajudá-lo. E então isto são várias dicas, não é? O barulho do aquecedor, do ventilador, do secador são os sons típicos do chamado white noise. Estas são as palmadinhas, não é? O embalo. O white noise permite que o cérebro não se concentre em nada, tipo conversas ou coisas que se estejam a passar, e por isso ajuda o bebê a relaxar. O facto de olhar, não é? De sentir que estamos seguros. Todos eles adormecem de forma muito diferente. Já está na minha. A naninha. Aqui olhar para o telefone, não aconselharia com os mais velhinhos, Pois. porque vai Tal questão do despertá-los. ecrã, não é? Exatamente, vai A não ser despertar. que ali tenha alguma coisa. Vai deixar de relaxante. funcionar mais à frente, não é? Nós, micro-ondas a funcionarem. Micro-ondas a funcionar. Aqui a massagenzinha, há um ponto curioso da compressão, que Sim, é aqui. entre Acima do na nariz. zona central da testa, não é? E portanto, se as mamães fizerem, é o que fazem intuitivamente quando massajam, mas se deixarem lá o dedo, ajuda Eu o fazia bebê. muito isso por acaso a uma filha, mas. É intuitivo, sim, não é? Os pais fazem esta coisa Não sei se foi então. pediatra na altura que me falou isso. Pois, mas é muito Provavelmente intuitivo. sim. Há muitas mães que fazem por intuição. Sim, não é? e que era uma zona. Uma forma de ajudar. Sim, a forma de Depois ajudar. vamos variando em função daquilo que o bebê está a passar em termos de desenvolvimento. Por exemplo, com cerca de 1 ano, resulta muito bem, no momento em que estamos a adormecer o bebê, como eles precisam de autonomia e estão a desenvolver nesse momento a sua grande autonomia, começaram a andar, a contar-lhes o dia, como é que foi o dia, fazer um roteiro pelo seu dia, porque os acalma, dando-lhes um sentimento de controle que os faz relaxar. Muito bem, vamos só recapitular a importância ou dados importantes, dicas para que o seu bebé durma melhor. Rotina, não se esqueça, e nada de experimentar várias fórmulas durante os dias diferentes. Portanto, rotina, a importância da alimentação, tempo para brincar com os pais, depois, antes de adormecer, então, um período mais tranquilo, que pode ser através de uma história, nunca
através da televisão, dos tablets ou dos computadores, mostrando algo de muito agitado, porque isso vai torná-los mais agitados ainda. Depois, já aqui falamos da alimentação, então, à noite, e podem depois, naturalmente, recorrer a algumas ajudas. São pequenas ajudas extras. Gosto da naninha, a naninha e a almofada que podem fazer em casa. Aliás, fica aqui a chamada de atenção para que saibam mais. Por exemplo, no Facebook da For Babies é fácil, estão aí os endereços, www.facebook.com/WeDoCareForBabies, ou, atenção, no blog que falava há pouco também, não é? Tudo então na For Babies, que connosco colabora neste espaço Génios com Chupeta, através da nossa doutora Clementina Almeida, a quem agradeço muito a participação. Doutora, muitíssimo obrigado. Nada. E até... Para a semana. Pois claro, uma boa semana. Muitíssimo obrigado. 36